política e economia é bem chato. A maioria das pessoas tem uma certa aversão, principalmente pelo mundo polarizado. Mas eu que tento desmistificar, sabe? Trazer uma linguagem mais suave, assim. A sanha esquerdista é tão grande por regulação e controle que eles querem controlar, eles querem mudar a linguagem, eles querem controlar o debate, eles querem higienizar o humor e eles querem que a gente tenha medo de tudo. Eu acho que o maior problema do mundo hoje é o foco na emoção. Todo mundo está muito focado em emoção, em proteger as pessoas das ofensas. A gente não falou muito de liberdade de expressão, mas eu sou muito defensora da liberdade de expressão ampla. Eu vou mesmo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Sou Lúcio Aleixo Filho, co-host aqui desse podcast, sócio proprietário aqui do Estúdio 767, que mais uma vez abriga esse podcast. Estou aqui do meu lado hoje só com o Lucien. O carequinha número 2 faltou, ele é matador de aula, né? Ele faltou, ele mata a aula o tempo todo, né, Lucien? E sempre tem uma desculpinha, né? Sempre tem uma desculpinha. Já, a avó dele já morreu várias vezes. Várias vezes. Eu sou Lucien Newton, co-host do podcast, empreendedor, sócio, vice-presidente do Ecossistema 300 Franchising, especialista em franquia. E nesse podcast a gente traz gente de todas as categorias, né? De todas as pegadas. E hoje a gente tem uma convidada que, além de advogada, tributarista super renomada e reconhecida há mais de 20 anos, né? E ela entrou aí com um viés de rede social, uma pegada liberal bem forte, e que eu acho que o papo vai ser bom, hein? Vai ser bacana. A gente tá aqui a gente com tá num momento especial, né, para falar desses Posso temas. Posso falar o nome, não? Não sei, vamos deixar o suspense, né? Como se quem estiver vendo no YouTube já viu tá lá, né, o nome da convidada. Camila Leite, seja muito bem-vinda aqui ao Obrigada. nosso podcast. Vamos trocar muita ideia aqui. Então, fala um pouquinho de você. Obrigada. Quem que é a Camila? Bom, primeiro, obrigada por essa apresentação. Espero até corresponder a essa expectativa gerada, né? A expectativa é baixa perto da competência sua. Não, imagina. Bom, mas eu sou advogada, né? Trabalho há 20 anos no escritório Marcelo Tostes. Hoje sou sócia institucional lá. E, de fato, a minha carreira aconteceu na área tributária. Depois eu acabei inaugurando uma área de proteção de dados dentro do escritório também, né? Quando foi instituída a LGPD. E de 3 anos para cá, essa história da rede social aconteceu. Foi no período pré-eleitoral, em 2022. Eu, de forma muito despretensiosa, comecei a falar no meu Instagram, e meu Instagram era fechado, assim, era um Instagram muito familiar. Eu considerava um diário familiar. Eu tenho gêmeos de 8 anos, e aí eu só postava foto minha, do meu marido, dos meus filhos. Até se acontecesse alguma coisa com o meu telefone, eu tinha fotos lindas ali, eu tinha essa preocupação. Era o seu álbum de fotos. Era o meu álbum de fotos. É a nuvem, antigamente. Exato. Então era um Instagram, assim, muito privado mesmo. Mas o que aconteceu em 2022? Muita polarização, né, que ainda persiste, normal também, nem critico polarização, tá? Porque enquanto a gente tiver polarização, significa que a gente não tem hegemonia de pensamento, imposição de pensamento e castração total do debate, né? Mas era uma época bem conturbada mesmo, e eu percebi que tinha muita gente na dúvida em quem votar. E gente que era posicionada, assim, sabe? Posicionada à direita na dúvida. Eu falei, bom, então parece que o antibolsonarismo tá superando o antipetismo. E, para mim, o antipetismo, ele tem um fundamento muito racional, é um fundamento muito na realidade dos fatos, né? Porque a gente teve um presidente com 2 mandatos e depois uma posse do presidente por quase 2 mandatos. Então, a gente tinha um histórico de esquerda no poder longo, um histórico marcado por corrupção,
E isso, não há como discordar disso, na medida em que ele foi condenado. Ele foi condenado e preso, e ele teve o duplo grau de jurisdição, coisa que depois a gente não tá tendo agora mais, né? Que aí, supostamente foi... E o que aconteceu é que ele foi julgado por 3 instâncias, condenado com profusão de provas, e quando houve aquela manobra processual de descondená-lo, foi por um aspecto meramente de foro, né? E o mérito nunca foi revisitado, porque ele também já tinha mais de, sei lá, 70 anos. Já estava para prescrever, né? E foi uma questão também processual. Então, assim, ele é um condenado. Porém, ele foi descondenado. Foi proposital fazendo aquele ponto? Ah, sem dúvida. Para já prescrever? Sem dúvida. Tem a menor sem dúvida. Sem dúvida, houve um cálculo. Não deu tempo, acabou. Põe a pá de cal aí, acabou. Foi um cálculo fazer naquele momento. E você sabe que eu subestimei isso. Naquele momento, assim, eu falei, realmente é inacreditável, porém não é um cara que me preocupa, porque nunca mais vai ocupar a posição de poder. Teve uma visão, um envolvimento político, assim, sempre acompanhava a política? Eu nunca fui alheia. Eu sempre fui... Eu me lembro, assim, de no Facebook, eu já tenho uns debates, assim, sabe, com esquerdista. Você formou, você tem 20 anos de carreira, você formou... eu formei em 2003. Eu pensei que ela ia falar Orkut. Eu falei, na hora que ela falou, não, mas 2003 é Orkut. Orkut, ela não era nascida, não. Mas aí ela Orkut, falou que tem 20 anos na hora que ela falou que tem 20 anos de formada. Eu era ativo no Orkut também. Ela é do mas MSN eu não sei e se ICQ. ICQ, internet discada, aquela loucura. Peguei isso tudo. Mas no Facebook eu me lembro de discutir com o esquerdista. Eu nunca fui alheia. Eu sempre... Mas eu também não era chata, não, tá? De toda mesa de bar, ficar falando de política. Nunca fui essa pessoa. Mas se eu sou provocada, aí eu também não fujo do debate, não. Aí eu converso, entendeu? Mas eu não sou aquela que levanta a lebre o tempo inteiro. Sempre fui interessada pelo assunto. Sempre fui interessada, sempre acompanhei assim, o cenário político-econômico do Brasil, do mundo. Sempre gostei de acompanhar. E nesse 2022, então, quando eu percebi que pessoas estavam não querendo votar no Bolsonaro, e aí voltando lá no antipetismo, né? Então, fundamento racional para assim, temos elementos objetivos materiais para entender que não seria um candidato, assim, possível, né? Na minha opinião, tem um aspecto moral antes de qualquer coisa, né? E depois econômico também, que o país foi pro buraco, recessão horrorosa, pós-Dilma e tal. Só que o anti-bolsonarismo, por sua vez, na minha opinião, sempre foi um sentimento assim, de antipatia, de ranço, de preguiça da comunicação dele. Mas se você... Eu entendo isso. O brasileiro é mais emocionado mesmo para votar. Mas se você for pragmático e olhar para o mandato do Bolsonaro, ainda que com pandemia, tinha bons números, né? Então ele entregou estatal com superávit, um negócio impensável depois do PT entregar tudo socateado. Então, no mínimo, você fala assim, não teve corrupção. Porque, no mínimo, o PT instrumentalizava as estatais para corrupção, a gente sabe desde mensalão, né, Petrolão depois. E quando o Bolsonaro assumiu, se ele entregou Correios, né, com superávit, você fala, pô, pelo menos o cara não roubou, né? Basta ver como é que estão os Correios agora. Basta ver como é que... Exatamente, temos de novo a comprovação. E aí, ele também deu autonomia, né, para os ministros. Ele colocou o Paulo Guedes, ele colocou o Tarcísio, a Tereza Cristina. Então, era um cara que, nesse aspecto, assim, eu acho que ele era meritocrático. O PT criava uma rede do crime, né? Assim, era a rede dos companheiros. Todo mundo ali estava envolvido e imbuído do mesmo espírito. Se perpetuarem no poder às custas do povo. Dinheiro público é dinheiro nosso, né? Não tem essa divisão ali. E o Bolsonaro não parece ter feito nada disso, né? Pelo menos pelo saldo positivo do governo. Então, eu fiquei preocupada. Eu falei, quer saber? Se tá assim, eu acho que eu vou contribuir um pouquinho ali na minha rede social para os meus amigos. Você não pensou em ir para a política? Não, você acredita? Até hoje? Até hoje eu já fui convidada. Não tem nem dúvida. Tem nem dúvida. E assim, eu nunca balancei, porque isso foi uma decisão... Eu sou mãe. E apesar de a gente estar falando aqui da minha posição corporativa, no mercado de trabalho, na política, eu considero o meu papel prioritário a maternidade. É a maternidade, assim, sem dúvida nenhuma. É onde eu me realizo, é onde eu consigo ser insubstituível, é onde eu sei que
o retorno que eu vou ter ali é incalculável, assim. Eu saber que eu tô formando bons seres humanos, e a gente vê isso, né? E é um desafio, mas já é um grande ponto desafio. De virada que você chegou num ponto, alguma postagem, alguma coisa que esse aqui bombou. Sim, sempre tem, né? E porque, como eu falei, era um Instagram pequeno, ali tinha 2.000, 3.000 pessoas. Aí eu nem abri nesse dia, não. Eu resolvi. Aí, bom, voltando, eu recebi uma mensagem de uma amiga que era muito posicionada à direita, assim, perguntando em quem que eu ia votar. Falei, gente, se ela tá na dúvida, Aí eu respondi, fiz um textão, assim, pra ela, sabe? Sobre o que eu achava do Bolsonaro, e comparativamente ao Lula e tal. E aí eu falei, eu vou fazer um vídeo disso, quer saber? Peguei, eu lembro direitinho, meus meninos estavam no futebol, meu marido não estava em casa. Eu peguei o celular, não sabia fazer nada, coloquei lá e gravei. Ficou gigantesco, não cabia nem no feed, porque... Ficou muito longo. Ficou muito longo. O feed no passado era menor também. Não, eram 7 minutos. E o vídeo ficou maior do que isso. Sim. Aí tô falando que o feed é aceito. Não, que era o feed. Era o feed, era muita coisa. Era o limite. Ou seja, o vídeo ficou mais que 7. O vídeo ficou mais longo, porque eu falei, assim, os motivos pelos quais eu não voto na esquerda. E aí eu fiz uma retrospectiva, eu falei de países esquerdistas no mundo, eu falei do Lula, eu falei, enfim... Falei muita coisa. Aí eu cortei. Pesquisou pra falar ou já falou Não, saí falando. Da cabeça mesmo? Totalmente, porque eu tinha 1 hora pra fazer tudo, porque os meninos iam voltar do futebol. Então eu peguei... Vida de mãe. Exato. Total. E aí fica aquela confusão em casa, não dá nem pra fazer vídeo, porque eles gritam, né? Aí eu botei o celular lá e falei, é isso. Aí não sabia editar, não sabia nada. Aí eu falei assim, não cabe, cortar eu sei, né? Cortei lá, botei 2 vídeos. E aí foi muito interessante. Esse vídeo ainda tá lá. Eu tive um retorno absurdo de interesse, assim, de muito direct. Isso era só dos meus amigos até então, né? Nossa, que bom que você tá falando isso, porque eu tava assim... Eu tava sem entender como é que as pessoas podiam não votar no Bolsonaro sendo de direita. Que bom, eu tenho vergonha de falar que eu vou votar nele. Muita gente falou. Porque, né, a história da mídia batendo muito nele. Que bom que você falou isso. Não, você tem que falar mais e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou abrir uma caixinha de pergunta. Abri a caixinha de perguntas. Aí eu abri meu Instagram. Nesse momento eu já abri público, virou público. Ele era privado. Mas já deve ter sido uma decisão assim, né? Eu achei só... A minha preocupação sempre foram as crianças, assim. O fato de ter foto dos meus filhos, que é inclusive, uma preocupação muito grande minha e do meu marido, que ele não gosta nem que eu poste fotos dos meninos hoje em dia, assim. Porque... Seu marido também aparece na rede social? Ele não aparece, ele é super low profile, mas ele é super direitista, entendeu? Então ele adora, a gente conversa muito de bastidor, mas ele também não tem desejo nenhum que eu vá pra política, nem nada disso. E aí, nesse dia, eu fiz a caixinha de pergunta. E o ponto de virada foi esse, quando eu respondi uma pergunta que eu não me esqueço, que foi o seguinte. E eu respondia tudo escrito. Essa foi uma que eu gravei em vídeo. E a pergunta era, e o que você acha desses atores da Globo, hipócritas, defendendo a esquerda? E aí eu fiz um vídeo. E que deve ter ficado um vídeo do tamanho dos stories. Não, foi maior também, eu acho. Eu tinha dificuldade em ser concisa. Mas aí hoje eu já consigo mais. E aí eu fiz um vídeo, eu falei, assim, eu lembro que... Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que eu citei um livro da Ayn Rand, que é A Revolta de Atlas. Botei no meio da resposta, sabe? Subiu a régua da resposta. E falei um negócio assim que... Não me lembro agora, mas tá lá também. Eu botei no feed depois. Essa caixinha, essa resposta especialmente, botei no feed. E aí as pessoas podiam compartilhar, né? Aí a Bela Falcone compartilhou. Pronto. Ela era gigantesca. Ela é gigantesca. Ainda, né? E a gente vem aqui, né? Tá agendada ela tá quando? agendada. A Bela é maravilhosa. A gente breve, ficou ela bem vai estar amiga. aqui também. Ela é muito legal. E ela tinha acabado de se posicionar, assim, politicamente. Isso, que ela posicionou também nessa época. E ela me repostou, e além dela ter me repostado... Aí, quando ela repostou, gente, começou... Aí foi aflitivo, porque aí começa aquele número lá a subir, tanta gente seguindo, gente desconhecida, né? Eu tinha esse Instagram só de filho, de marido, aí eu falei, deu uma certa angústia. Aí tinha hater, nessa época tinha. Nessa época tinha, porque era bem período pré-eleitoral. Luciana também, tem um monte de hater. Toda hora... Fica aparecendo lá, a gente já deleta. Se você tem hater, é sinal que você tá fazendo alguma coisa certa. Acho ótimo. Porque tem um pessoal que chega lá no nosso podcast mesmo e fala assim,
O convidado é excelente. Pena são esses hosts que não deixam o convidado falar. Eles são péssimos. Mas é isso, O já. cara tá vendo, mas faz um comentário pra reclamar. Meu Deus do Tem céu. gente que tá ali para isso. Para Aí isso. a gente fala, só não escutar, né? Assim, Para ele não de escutar, achou nada pra desliga. reclamar, foi pra isso. O convidado, não deixam o convidado falar, eles cortam o convidado toda hora. Eles são muito ruins. Mas o hater sempre vai aparecer. E aí, quando a Bela me repostou, aumentou muito assim, o número de seguidores. E ela me mandou um WhatsApp. E, coincidentemente, o meu marido era amigo do Maguila, marido dela, das antigas, assim. Porque Belo Horizonte todo mundo se conhece. Eles eram da mesma idade, assim. E eu conheci o Maguila também, assim, de vista. Mas a Bela mesmo eu nunca tinha encontrado. E ela me mandou um WhatsApp. Ela pegou meu telefone e ela falou, Camila, eu tô fazendo lives semanais pra falar de política. Então, na agenda dessa semana... eu tenho quinta-feira. E isso era assim, terça, sabe? Você topa fazer? Eu falei, topo, lógico. E também nunca tinha feito live na vida e tal. E aí a gente fez uma live. E aí, a partir daí, começou. Logo em seguida, o pessoal do marketing do Bolsonaro nos chamou para fazer uma entrevista das mulheres com o Bolsonaro. E essa entrevista aconteceu logo depois de um evento que ele tinha com os prefeitos. Ele tinha um apoio de 600 prefeitos. Era uma coisa absurda, né? Acho que eram 640 prefeitos apoiavam ele. E ele... Aí a gente foi lá no The One, no prédio do Salim ali. E a gente ficou esperando ele, atrasou um pouco. Ele chegou numa simplicidade... E ficou lá 1h30 com a gente, sabe? Com mulheres, assim, desconhecidas. A mais famosa era a Bela, né? Falcone. E a Bárbara do Chatulizei, que também é maravilhosa. Que eu fiquei conhecendo. Ela também tem uma comunicação, assim, que atinge milhões. Muito boa comunicadora. Das melhores. Inclusive, saiu um ranking. Não sei se vocês viram de comunicadores. O Nicolas no topo do Brasil. O Nicolas é o primeiro. Quem mais gera impacto, assim, em rede social. E a Bárbara tá lá pelo 5º, 6º, assim. Bem interessante. E aí a partir daí começa, né? As pessoas começam a te conhecer. E eu comecei a conhecer, e conheci muita gente também, né? No caminho, assim, no meio do caminho, conheci gente que eu admirava muito, sabe? Assim, principalmente economistas, sabe? O próprio Salim, né? Eu conheci o Salim, que eu adorava. Então o ponto de virada foi essa postagem da Bela ali, né? Foi. Eu tenho um livro super famoso, chama The Turning Point, né? Que é o ponto de virada, do Malcolm. Esse foi o Turning Point, com toda certeza. Aí foi legal, aí o negócio começa a caminhar, né? Aí fica, e assim, foi bem orgânico, porque não foi planejado, não foi nada planejado. Abri seu Instagram aqui e saiu exatamente, que deu uma rolada. Mas me conta, Camila, esse ponto de virada... O que mudou na sua cabeça, assim, de uma forma... Foi positivo? Hoje você olha pra trás, que legal, você vê de uma forma legal, impactou muita gente, conseguiu mover o ponteiro de alguma forma, ou bate um pouco de arrependimento? Não, eu queria estar aquela Camila com o Instagram fechado ali. De jeito nenhum. E você falou do ponteirinho ali, eu me sinto exatamente um ponteirinho no relógio, assim, uma contribuição para alguma coisa maior, sabe? Eu acho que eu encaro a comunicação como uma servidão, assim. Para mim, é uma missão e é 100% servir mesmo. Eu não tenho o objetivo ali de convencer as pessoas, muito menos de impor minha opinião como a correta. O meu objetivo ali é despertar um interesse, uma fagulhinha de interesse, acender uma dúvida e estimular a busca pelo conhecimento. Assim, eu acho que funcionaria como um ponto de partida ali, e nunca como o ponto de chegada ou a formação do convencimento, que nunca acontece, né? Eu acho que a gente está sempre em busca de compreender melhor as coisas, de reafirmar nossas convicções. E eu acho que hoje a gente vive uma era que as pessoas têm muita necessidade de opinar sobre tudo, rapidamente, né? Emitir opiniões rasas, mas que sejam rápidas, né? Sobre tudo. E eu não penso assim, eu acho que a sede deve ser pela busca da informação, sabe? Busque o conhecimento, depois se preocupe em formar a sua opinião. Eu acho que a gente tem que ler tanta coisa, literatura de todo tipo, autor de todo tipo, até os que a gente despreza, né? Pra gente entender o ponto dele e até mesmo rever posicionamento. Acontece, né? A gente rever posicionamento. Então, eu acho que o segredo do meu Instagram é justamente que eu não tento convencer ninguém. O que eu tento ali é ser um atalho.
ser um atalho para informação. Eu sei que o assunto é árido, é chato, política e economia é bem chato. A maioria das pessoas tem uma certa aversão, principalmente pelo mundo polarizado. Mas eu que tento desmistificar, sabe? Trazer uma linguagem mais suave, assim. Se eu, que sou uma pessoa normal ali, que tem marido, 2 filhos, trabalho, consigo separar um tempinho da minha vida para me informar e formar a minha opinião, não é tão difícil, né? Eu acho que todo mundo pode fazer. E eu acho que o preço da negligência é a gente ser governado por esses corruptos ou por incompetentes. E é né? aí que eu queria aproveitar, porque eu estava vendo seu Instagram aqui, e tem um post seu com a Mordaça, deve ter sido algum episódio de 2022, de censura. E você nunca pensou num risco pessoal, político, profissional? Todo dia. Não é que a gente não tenha medo, né? A gente tem medo o tempo inteiro. A gente vive hoje sob o império do medo. Principalmente a classe jurídica. Porque... eu vejo, e eu acompanho também o Marcelo Toches e tal, ele também é bem, às vezes até bem direto demais. Muito. E a gente vê um viés de político muito forte. Sim. Mas eu falo assim, pô, será que não recai nada no business ali? A gente tem essa preocupação, sim, ela existe no escritório. O Marcelo é nosso sócio fundador, né? Então, eu tenho um alinhamento político enorme com o Marcelo, sim, mas nem todos os sócios pensam dessa maneira, né? Então, existe preocupação, mas eu acho que ali, no meu caso e no caso do Marcelo, se tornou meio que um dever cívico, sabe? A gente assumiu essa comunicação. Ela aconteceu, para mim foi muito orgânica que aconteceu, e eu não vou virar as costas para essa responsabilidade que eu assumi, entende? Para mim seria covarde. Eu atuo com medo mesmo. Eu acho que o que acontece hoje, que não é mais um Estado de Direito, o Brasil ele é um Estado de exceção, assim, porque um Estado de Direito ele funciona sob o império da lei. O que garante que as pessoas sejam julgadas de forma justa, né? É a lei, é a justiça. E isso não existe hoje em dia. Então, para o advogado hoje, é muito frustrante você acompanhar a Suprema Corte atropelar a Constituição. E o que vem acontecendo é que está escalonando. Então, assim, começou em 2019 com o inquérito das fake news, que foi um inquérito bem rapidinho, sem ser muito técnica. Um inquérito, ele tem que ser apresentado de ofício pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. E esse inquérito, ele foi apresentado de ofício pelo STF, já começou lá, sem provocação do MP, já está errado. Foi o Dias Toffoli, na época. Ele foi, não sei se vocês se lembram, ele era capa da revista Cruzoé, na época, o amigo do meu pai, na história do Mensalão. Petrolão, né, na verdade. E aí, ele abriu esse inquérito para... eu não sei o termo que eles usavam, mas no final das contas é perseguir quem criticava o STF, né? E aí entregou para a relatoria do Alexandre de Moraes. E desde 2019, o que vem acontecendo nesse inquérito, gente, é um negócio muito obscuro. Assim, se os livros de história retratarem a realidade, é o período mais negro, assim, do judiciário do Brasil, quiçá do mundo, porque é um triste, negócio... né? Porque não tem... rede censurada, a torto e a direito ali no período pré-eleitoral, sem possibilidade de defesa, sem acesso aos autos, sem possibilidade de recurso. Eu tenho vários conhecidos, assim, deputados conhecidos aqui de Belo Horizonte, cujo advogado não conseguia acessar os autos para se defender. Eles não sabiam o motivo da derrubada, né? Eu me lembro que o Marco Sintra, que é um economista, assim, até crítico do Bolsonaro, é um cara mais centrão, assim, ele tuitou alguma coisa sobre urna. Mas não se pode mais criticar a urna? Foi uma pergunta que ele fez. Isso vem acontecendo bastante. Ele perdeu a rede social na época. Não, você pensa, começou nas fake news, mas eu vejo assim, de forma talvez até ignorante, por não ser advogado, jurista, saber qual que é os atos processuais. Sim. Mas isso vem acontecendo bastante, todo mundo reclamando, cara, eu não consigo acessar os autos, eu não consigo saber os motivos e tudo. Exato, e isso virou a regra, porque realmente virou a regra atualmente. Dentro desse inquérito funciona tudo assim, com sigilo. No caso do Elon Musk lá, do X, por exemplo,
E O X foi, vocês lembram? Essa é uma decisão muito absurda. Pelo seguinte, o X ele foi suspenso mais de 30 dias, se eu não me engano, no Brasil. Acho que é o recorde, assim, no mundo. E olha que a gente tem ditaduras ao redor do mundo bem piores, bem pesadas, né? Talvez não sejam. Essa é a reflexão, né? Talvez o Brasil já esteja numa ditadura muito, muito dura mesmo. Porque o X foi suspenso durante mais de 30 dias, além de aplicar multas, assim, milionárias. Foi mesmo. E porque supostamente o motivo mesmo foi o fato dele não ter representante legal no Brasil. Mas é porque ele não estava respeitando as ordens de censura impostas pelo Alexandre de Moraes. Esse motivo só apareceu porque ele não... Exato. Foi só armado. Exato. E aí, depois disso, além dele ter suspendido o X, ele bloqueou as contas da Starlink. A Starlink é uma outra empresa. Outra empresa, capital aberto, não tem nada a ver. Mas tem um acionista em comum com o X, que é o Elon Musk. E qual que é a segurança jurídica que você traz para o Brasil para fazer negócio, né? Exato, não tem nenhum ato normativo que permita o que ele fez, entendeu? E ele fez. E aí, de fato, a gente não tem segurança jurídica alguma hoje, assim, porque... Já não tinha muita, né? A gente tem uma legislação assim, tributária, complicada, então já é difícil a atração de investimento. E agora, essa história que foi muito noticiada internacionalmente, assim, saíram artigos na época de 2022 no New York Times, no Wall Street Journal, falando sobre o nosso judiciário e nomeando como ditadura. Agora, mas pior, você vê essas notícias muitas vezes, aí você já vê aquele viés muito enrustido ali nas notícias, e isso é uma pena. Falando desse problema, eu penso, a minha opinião, que o problema fundamental que a gente tem no Brasil hoje, muito fundamental, é a forma que a gente elege os ministros do STF, certo? Que acaba, no final das contas, sendo os amigos do rei, seja qual rei for, né? E, queira ou não, vai ter um viés ali, porque é um cargo muito cobiçado, né? Você ter hoje... Na corte, que é magistrado, se não me engano, é só o Fux. Só o Fux, juiz de carreira. E era a Rosa também era. Sim, você tem toda razão. Fora isso, não tem ninguém. Então eu fico imaginando, assim, até de uma forma meritocrática, Brasil afora, você pensa, cara, o cara que é juiz de carreira, que ele passou por todos os processos ali, é juiz, desembargador, ele vai crescendo na carreira dele, chega um Zé Mané qualquer ali, cara, não, você tá errado. Porque não é assim um cara que realmente apareceu ali. Você acha que é um problema mais fundamental? Eu acho que é o maior problema que a gente tem no Brasil hoje. É um problema... De longe. Eu acho, só fazendo o link, porque tem um ponto que ela falou que me incomoda muito, olhando do ponto de vista de negócios, de desenvolvimento econômico, é a insegurança jurídica, cara. Acho que isso que você está falando... Fundamentalmente, isso está acima disso. Isso reforça a... segurança jurídica vem disso. Se lá em cima acontece isso, dali para baixo, como é que você consegue fazer... A gente teve aqui o Henrique Portugal, do Skank, né? Legal. E ele falando que direito autoral é um grande ativo, né? Para o compositor é um grande ativo, porque direito autoral é um negócio que acontece no mundo inteiro. E ele usou uma frase parecida com essa, que tudo que tem segurança jurídica tem valor, é valorizado, traz investimento, traz negócio. Só que aí você olha para o Brasil, na hora que você pega essa forma de zero meritocrática da Suprema Corte, dali para baixo acabou, não tem segurança. Então, assim, eu fico olhando, comparando com outros países e tal, fico pensando, só os chineses mesmo, para tentar investir aqui, porque a pegada deles é outra, né? Mas você já concorda, querem domínio. Camilo, com o que eu falei? E se concorda, como poderia ter uma forma diferente de fazer? Poderia. É um problema estrutural. Eu achei até curioso que você usou um termo que até é um ato falho, porque é o que a gente está pensando mesmo. Você falou assim, como que a gente elege esses ministros? Eles não são eleitos, né? Não são eleitos. Eles são nomeados. Pessoa. Exato. A eleição que eu falo é eleita. Mas sabe por que é pessoa. ato falho? Porque eles agem como protagonistas políticos. Eles abandonaram a função de árbitros e se posicionam como jogadores, né?
normalmente, historicamente, o juiz, ele só fala nos autos. Ele só fala dentro do processo. Um juiz não dá entrevista, um juiz não participa de grandes eventos. Ele tem um distanciamento do clamor público. Ele não é eleito pelo povo, ele não representa o povo. Ele precisa fazer valer a justiça. Ele é o julgador. Ele é o julgador. Ele decide onde que a lei se aplica. Ele ocupa a mais alta corte, é um cargo que exige uma sobriedade, uma solenidade, uma discrição, uma reserva que não existe. Hoje em dia, eles querem performar. Eles querem performar para o público. Eles viraram personalidades midiáticas. E isso é o que um político é. Então, eles não podem, por exemplo, hoje, reclamar de serem hostilizados. Porque se eles arrogaram para si esse protagonismo político, eles têm que ir ao escrutínio público. Eles têm que ser expostos. E eles precisam receber essa reação. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Recentemente a gente teve o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E no mesmo dia eu vi uma entrevista do Lewandowski falando sobre o assunto, né? E se não me engano o Cássio estava do lado dele, né? O governador Cláudio. O Cláudio, e tava... E, cara, e você vê todo o viés político que tá por trás do discurso que ele tá tendo ali na hora. Sim. E logo depois, em uma próxima entrevista, você já vê que ele... Pô, eu tô tomando ferro aqui do público de uma forma geral e eu tenho que começar a colocar pano no que eu falei. Sim. Então, pra mim, mas hoje ele é... Hoje ele é ministro. Ele é ministro da Justiça, mas... Não é ministro do STF, mas é ministro da Justiça. Mas foi assim, muitos anos, pois né? Mas eu achei assim, cara, olha... Eu fiquei até com vergonha de ver. Dá vergonha mesmo. Dá muita vergonha. Aquela TV Justiça é um horror. Eu não consigo assistir aquele negócio. Eu não consigo assistir e eu não sei pra que existe. E Eu não sei qual que é a finalidade, né, disso. Pois é, porque eles se tornaram atores mesmo, políticos, entendeu? Pra eles é interessante aquilo. Não é compatível com o cargo deles. Não é pra isso que serve um ministro da Suprema Corte. Em nenhum país do mundo, né? Tanto que, assim, todo mundo brinca que hoje em dia todo mundo sabe o nome dos ministros. E antigamente sabia o nome dos jogadores de futebol e tal. E é verdade. A gente sabe o nome dos 11 ministros. A gente sabe até quem vai ser o próximo. A gente sabe as especulações sobre quem o Lula vai indicar. Porque eles estão definindo os rumos do Brasil. Inclusive, temas super sensíveis que dividem a população, como o caso de aborto, de liberação de droga. São temas que não podem ser judicializados. E o que acontece hoje? Tudo é judicializado por esses partidos de esquerda, geralmente. PSOL, PT, eles entram com as ações e esvaziam o Congresso. Então a gente tem hoje um legislativo totalmente esvaziado, que não define as principais demandas da sociedade, que elegeram essas pessoas. A gente tem pessoas não eleitas, que não receberam um mísero voto, definindo esses temas em nome do Congresso, né? Assim, eles estão usurpando a prerrogativa do Congresso e agindo em conluio com o Executivo. Então a gente tem um poder único, gigantesco na mão dessas pessoas, entendeu? Então eu não consigo eleger nenhum problema maior do que esse hoje. E a nomeação é realmente um óbice, a solução desse problema, porque é uma nomeação política, existem lá alguns critérios, como notável saber jurídico, que hoje é substituído pelo alinhamento jurídico, político. E prova disso é o próprio Toffoli, entendeu? Que não tem nenhuma grande qualificação técnica para estar ali.
a não ser amigo do Lula há muitos anos e companheiro. Dino, a mesma coisa. Então, assim, Dino era governador, né? Então, traz os políticos para dentro da corte. E, de fato, hoje, o único juiz de carreira é o Fux. E daí você vê a diferença de um voto do Fux para o voto dos demais ministros. Voto muito mais técnico, muito mais baseado. Muito técnico, muito estudado, muito ponderado. Embora eu já discordei de alguns votos do Fux, esse caso ali da trama golpista foi um voto, assim, muito bom mesmo, sob todos os aspectos. Assim, legais, constitucionais. Só que é exceção, né? E aí no ano que vem, o presidente eleito nomeia mais 3, né? Então é uma composição. E aí, eu acho que, infelizmente, a esquerda trabalhou muito bem essa ocupação de espaços. Então, eles começaram com a ocupação de escola, universidade, foram ocupando a imprensa. É muito difícil um jornalista hoje não ser de direita. E isso começa na universidade. Não ser de esquerda. Desculpa, não ser de esquerda. E isso começa na universidade. Impressionante, né? Impressionante. Humanas em geral. Você vê a própria advocacia. A própria advocacia. A advocacia, ela é bem de esquerda. Bem de esquerda. Muito esquerda. Um poder de articulação. Eu queria te perguntar, Camila, assim, originalmente falando, você tem uma posição mais liberal, mais de direita. Sim. Foi algo que você lembra que foi algo mais decidido na sua cabeça, ou teve um viés talvez de família, de amigos e tudo mais, ou foi algo que foi decidido? Gente, coloquei aqui não. Não foi decidido. Isso aqui. Não foi decidido, é um negócio que eu já parei para pensar. Foi intuitivo. E eu acho que tem muito, assim, liberal intuitivo. Eu venho de uma família de pai médico. Minha mãe formou História na Federal e é de Direito. Opa! E é de Direito. Ela foi contemporânea do Pimentel, pensa bem. Então, coitada, essa é minoria da minoria. Mas a minha mãe não chegou a trabalhar na área, mas eu acho que ela teria muita dificuldade, inclusive. Então, eu venho de uma família que tem princípios muito alicerçados na direita, assim, mas que não era uma conversa que eu tinha quando criança, por exemplo. Né? Não era uma coisa. Mas eu acho que é aquela história, assim, de meritocracia, de estudar para conquistar, de dinheiro ser resultado, de autorresponsabilidade. Você arque com as consequências dos seus atos. Então, você arrume suas coisas, organize sua vida. Eu acho que diferencia muito a esquerda da direita. Total. A esquerda, ela entrega a condução da vida dela para um burocrata estatal, para o salvador da pátria, porque geralmente, e aí claro que toda generalização é burra, mas assim, na maioria das vezes essas pessoas são ou preguiçosas, ou ressentidas, ou incompetentes mesmo, e aí é mais fácil entregar ali a vida delas para alguém resolver, ainda que ela receba migalhas, né? E a direita não, a direita quer o quê? A mínima intervenção de um Estado na vida dela, porque ela sabe que ela é capaz. Se ela não tiver ninguém atrapalhando, ela vai conseguir alcançar um resultado minimamente bem sucedido ali. E claro, gente, que existem muitos problemas no Brasil, existe muita desigualdade no Brasil, mas eu acho que a mentalidade que o brasileiro mais tem que abandonar é a mentalidade do salvador da pátria. Ela tem que ser substituída por essa ideia do protagonismo individual, de que o Estado não gera prosperidade da nação. Assim. Eu acho que a ideia mais falaciosa que existe é que o Estado melhora a vida do cidadão, porque não melhora. O que melhorou a vida da sociedade ao longo dos anos foi justamente o capitalismo, foi o que gerou mobilidade social, possibilidade das pessoas ascenderem, saírem de uma classe menor e ir para uma classe maior. Isso é a natureza do ser humano, é assim. Porque pessoas são diferentes, a natureza do ser humano é de querer mais avançar, não de todos, talvez. Exato. Mas o cara vai querer, eu quero melhorar de vida. Exatamente. Se hoje o cara ganha um salário, amanhã ele quer ganhar 2. Sim. No dia que ele ganhar 2, ele vai querer ganhar 3. Eu acho que a natureza do ser humano, ele só saiu pra comer porque ele tem fome. Exatamente, mas ele quer mais, né? Ele vai querer mais. E eu acho que muitas vezes mas é porque eu acho que essa natureza de que se não tiver uma ambição, a gente não faz nada,
é o que alimenta a esquerda. Não, mas o que eu queria chegar é o seguinte, aí a diferença da direita. A direita, muitas vezes, cara, eu vou querer mais, vou querer ganhar mais, eu vou querer conquistar mais coisas com a minha meritocracia, certo? Sim. Eu quero ganhar mais e eu acho que muitas vezes a esquerda, não, eu quero ter mais e tudo mais, mas alguém tem que me dar. Né? Isso. Porque eu fui, porque eu fui injustiçado no passado, porque sei lá, eu nasci na favela, eu nasci preto, eu sou careca, eu mereço algo porque eu não tive condições iguais de alguma outra pessoa. Isso é um problema muito grande. Muito grande, e é a ideia de que o mundo te deve alguma coisa. O mundo, exatamente, o mundo te deve. E o mundo não te deve nada. Você tá à margem da sociedade, então você tem o aval para roubar. Né? Essa é um pouco da ideia da esquerda, assim. Então, o bandido, ele merece ser protegido porque ele está à margem da sociedade. E por que ele é bandido? Coitado, porque não teve oportunidade. E isso acaba com a sua liberdade de escolha, com a liberdade individual. Porque tem muita gente que não é bandido e que é muito pobre. Não, e a maioria, gente. Exato. Gente, tem muita gente boa nesse mundo. Por isso que essa ideia da esquerda não se sustenta. Eu vejo esse lance do Rio de Janeiro, cara, da gente colocar a vítima e aquele cara que tomou aquele tiro que tava com um fuzil na mão, eu acho um absurdo tão grande. Claro que a gente não vai comemorar, né? Comemorar a morte sempre é tudo muito ruim, comemorar a guerra e tudo mais, de forma alguma. Mas o cara tá... O tanto de mal que ele proporcionou, tinha um dos caras lá que tá sendo investigado por mais de 100 homicídios. Exatamente. Cara, só ele matou mais gente inocente do que aquele tanto de bandido que morreu lá. E ali, eu acho que naquela mega operação ali, não é uma operação contra banditismo. Aquilo ali é uma guerra, né? Porque existe um domínio armado ali há muitos anos, o Estado se ausentou, desde lá de Brizola, que impediu de subir morro, e depois vários governantes, porque o Rio é mestre em eleger péssimos governantes. Então veio os direitos humanos dos bandidos, e aí eles se estabeleceram como um poder paralelo, com poder bélico infinitamente superior ao da polícia, cobrando pedágio da comunidade, fechando comércio, mandando e desmandando. Então aquilo ali é um domínio de território. Aquilo ali não é um combate ao banditismo. Eles estavam com mandados de prisão ali e eles sabiam que isso ia acontecer. Eles estavam preparados para isso. Então é óbvio que se não tivesse a recepção que teve, né, deles serem recebidos com fuzis, com certeza haveria menos mortes. Agora, do jeito que foi, a decisão é essa, gente. Ou é matar ou é morrer. É meio que óbvio. E só que falar o óbvio hoje também virou crime. Então a gente não pode falar... Ninguém tá comemorando aqui morte de bandido. Mas é óbvio que se esse bandido, que é líder lá do tráfico, igual vários que morreram eram lideranças, se ele não morre, é parente nosso morrendo de bala perdida. É claro. Sem dúvida. Então... não tem como você não sentir alívio. Tanto é que 87% da comunidade apoiou a operação. Né? Então, eu acho que essa história da defesa do vitimismo e tal pode começar a arrefecer agora, talvez, porque aconteceu na prática. Né? As pessoas foram impactadas ali no Rio, já são há muito tempo, mas foi um negócio meio que inédito ali nos últimos, sei lá, anos. Não sei quantos anos que não acontece sempre um negócio desse. Bem assim, nesse diferente. nível nunca teve. Né? Acho que nunca teve. E essa ideia do vitimismo da esquerda é muito porque eles vieram, assim, daquela... O socialismo, ele tinha muito fundamento econômico, né? De socialização dos meios de produção. Aí foi mudando, né? Isso foi mudando. E o fundamento da esquerda hoje é muito mais ideológico e moral do que econômico. E por que ele é moral? Na verdade, o que eles pregam é que não existe uma moral suprema. O que existe é uma moral sempre em desconstrução. Ela está sempre sendo construída. A realidade está sempre em construção, né? Que é a história um pouco da ideologia de gênero e tal. Então as coisas têm que ser construídas e elas têm que evoluir. Essa é a moral progressista, né? Só que com isso, o que começou a acontecer? A gente começou a subverter a realidade e relativizar tudo. O bem e o mal, inclusive. Então, é essa história do vitimismo. Então, assim, essas pessoas são más. Elas são más. Mas não é por escolha própria. É porque a sociedade oprimiu elas. Então, a gente precisa proteger. E aí vale todo tipo de remédio para proteger essas vítimas. Inclusive, remédios autoritários. Né? E aí, o que virou? A moral, assim, a medida dessa moral é a dor do outro. É a dor alheia. Isso é muito subjetivo.
né? Então, assim, o que provoca dor? A capacidade de ofender, por exemplo. Um bom exemplo disso é o que aconteceu com o Léo Lins, por exemplo. Um humorista que foi condenado. É absurdo, é tanta coisa. Porque São tantos ele absurdos. faz um show pago para pessoas que estão ali querendo ouvir essas piadas, independente do conteúdo, se vocês avaliam que seja de bom gosto ou não, essas pessoas querem estar ali. Tinha tanto lugar que a gente tinha que fechar se fosse assim. Exatamente. Não. Só que aí o discurso de ódio que ele pratica vira mais relevante do que o crime o próprio real. Ódio. Do que o crime mesmo. Do que o crime. Do que o próprio... Então, o Léo Lins, ele é mais odioso. A própria consequência ele é do mais ódio. odioso do que esse traficante que morreu. Porque esse traficante é um pobre coitado. E o Léo Lins não é. Entendeu? Então, assim, isso mudou muito a percepção das pessoas, a ponto da gente, na época do 11 de setembro, achar o Osama Bin Laden odioso e hoje não achar o Hamas odioso. A gente que eu falo são as pessoas, tá? Que eu continuo com a minha moral suprema do que é certo e o que é errado. Existem pessoas, né? Mas existem pessoas que relativizam, e existe e é real. Eu tenho uma amiga judia cujos filhos estudam em escola judia, hoje em dia ela não deixa os meninos saírem de uniforme da escola. Existe hoje em dia, retrocedeu isso. E parece que não existe porque a gente está longe dessa realidade. Mas assim, tem um antissemitismo que voltou. Sabe? E muito em razão no mundo, né? No mundo. Mas o que sabe, você tava falando de 11 de setembro aí e tudo mais, aí eu voltei a pensar que eu fico imaginando quando eu era adolescente, a gente não tem tanta na época, nossa, a gente tinha o lance da política e tudo mais, né? A gente teve a Diretas Já, eu era muito novo ainda, com o Tancredo Neves, aquilo. E eu fico imaginando a que ponto que eu comecei a me atinar mais para política, para esses vieses, para o que estava acontecendo no mundo, e foi exatamente durante o 11 de setembro. 11 de setembro, para quem não sabe, eu estava em Nova York um dia antes. Olha só. Dia 10 de setembro eu estava em Nova York, morava nos Estados Unidos, jogava futebol, a gente viajava bastante, a gente jogou no final de semana, no sábado e domingo, segunda-feira eu voltei, e os atentados foram na terça-feira. Cara, e aconteceu aqueles atentados, sabe? Que a gente meio que alienado do mundo. Eu tava ali começando minha vida nos Estados Unidos. Na verdade, eu já tinha 3 anos que eu tava lá. Mas, cara, aí você pensa, pô, o que tá acontecendo? Né? Por que isso aconteceu? E eu acho que esse é um fato tão grande, tão relevante que acontece na vida da gente, assim, aqui no Brasil já aconteceram algumas coisas. Essa do Rio de Janeiro é uma delas, que muitas vezes serve para atinar as pessoas. Gente, acorda. Né? Acorda, acho que... porque o que está acontecendo? Por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Aproveitar. Aí a gente desenvolve, a gente tem que desenvolver isso de uma forma geral e até seu trabalho, né? De trazer informação. Eu queria aproveitar essa deixa do porquê. E aí? O que a gente faz para mudar esse cenário absurdo? Qual que é a sua opinião, assim? Porque a gente olha, pra mim só sai sangue, né? Só sai, só dá desespero. Eu não vejo... Eu entendo, assim, a desesperança das pessoas, porque, como eu falei, a gente tá vivendo um momento muito inédito, né? O fato da gente ter uma ditadura que começou no judiciário deixa a gente muito sem ter a quem recorrer, né? Mas eu acredito numa solução de médio para longo prazo, assim. Eu acredito que as pessoas realmente no Brasil estão substituindo essa mentalidade paternalista de Estado papaizão, assim, essa cultura que foi muito alimentada pela esquerda e pelos sociais-democratas, pelo PSDB, que a gente achava que era direita, né? Então, acho que isso está acontecendo. Paulatinamente, as pessoas estão substituindo pela autorresponsabilidade, pelo protagonismo individual, assim, né? O Uber, o vendedor da praia, entendendo assim que o Estado é ruim, né? Que o Estado ele confisca a sua produção, né? Porque na verdade, por que eu falo que o Estado não melhora a vida de ninguém? Porque ele não produz riqueza, ele confisca a riqueza alheia e ele vive de distribuir migalha. Ao passo que o homem, né, o empresário, o trabalhador, ele tá ali entregando novidade, criando inovação, gerando emprego e movimentando, tornando o mercado mais dinâmico. O Estado não, é um parasita, predatório, Quando que confisca a sua renda. Tributar PIX,
voltou atrás rapidinho, né? Não, de jeito nenhum. Porque mexeu no Uber, no... Exatamente. Mas o Estado vive disso, principalmente o Estado esquerdista, ele precisa tributar muito. Porque ele precisa sustentar aquela máquina inchadíssima, gigantesca. Então, prova disso é que logo que o Lula assumiu, eles aprovaram aquele arcabouço fiscal que dava direito deles gastarem como se não houvesse amanhã. E que vai nos custar muito caro a partir do ano que vem, assim, né? Acho que vem uma recessão forte. Logo depois coloca ali uma tributação de dividendo, outras coisas. Aí eles já começaram. E usando a máquina política, porque aí você vê gente de direita, liberal, sem opção. Tendo que ir nesse caminho, que você tem que... O jogo político você abre mão de você concorda com umas coisas para poder entregar outras, chegar em outras. Né? Eu posso pedir a licença rapidinho sua para falar se você... A gente está falando de ineficiência, de não... O Estado ineficiente, né? Se você aí que você não quer que isso aconteça na sua empresa, essa ineficiência administrativa, dos controles, contrata quem, Luciano? Sultes, né? Claro. Aí, sistema de gestão para redes de negócios, franquias, gere a comunicação entre franqueado e franqueador para que você tenha eficiência máxima em tudo que vai acontecer na sua rede, nas suas operações, que você consiga treinamento, treinar seu time, que você consiga comunicar com o franqueado, com abertura de chamados. São mais de 27 módulos aqui dentro dessa plataforma, que é a número 1 do setor de franquias, mas eles atendem vários setores. Redes de farmácia, redes de postos de combustíveis. Tem franquias que você trabalha com eles lá, Camila? Franquia no escritório? Franquia, você atende alguma rede de franquia, algumas empresas assim, não? Não, hoje a gente não tem franquia no escritório, não. E lá no escritório... A gente atende só pessoa jurídica, né? A gente só atende empresa mesmo. É bem diversificada a nossa carteira. E lá, sem tecnologia, você sobreviveria? Não, de forma alguma. Na verdade, a gente foi bem vanguardista na tecnologia. O Marcelo, né, nosso sócio fundador, ele foi muito visionário. Assim, ele enxergou muito cedo que haveria essa interseção entre direito e tecnologia e que a tecnologia seria uma grande aliada. Então, hoje, a gente tem um time de TI, por exemplo, de mais de 10 pessoas. Assim, um time de TI cujo diretor está dentro... Isso para um escritório de advocacia? Não. Hoje, o nosso diretor de TI, ele está nas nossas reuniões de diretoria semanais, assim, participando da operação e da tomada de decisão. Então, a gente começou a trabalhar com dashboard, BI, muito cedo. O que acontece? Lá no escritório, a gente tem duas frentes. A gente tem um escritório mais boutique, assim, mais estratégico, societário, M&A, tributário, e a gente tem o volume, que são as grandes carteiras, assim, cliente que tem 10 mil processos, 20 mil processos. Depende muito de tecnologia. Então, a gente levou o nosso conhecimento estratégico, assim, para a área de volume com a tecnologia. Então, o que a gente passou a fazer? Análise preditiva. Então, a gente começou a enxergar as vulnerabilidades da operação daquele cliente por conta de repetição de demanda, por exemplo. E a gente começou a trabalhar na raiz do problema e evitar que o litígio acontecesse. Então, na verdade, a nossa proposta é muito mais proativa do que reativa hoje. Não é uma advocacia tradicional. A gente entrega inteligência empresarial. Então, a gente entende aquela carteira e propõe sempre redução de demanda. Assim. Redução de demanda, geração de fluxo de caixa. A gente funciona muito como extensão do jurídico e até do setor financeiro. Porque bacana demais. A gente consegue fazer comparativo muito de mercado. Bom, né? Então, você tem que adiantar o problema antes de remediar, né? Então a gente tem que ser preditivo, né? Mais mesmo. Do que ser eficiente, é ser preditivo. E o que preditivo. garante essa predição é a tecnologia, né? Então, e a IA hoje, também. No ambiente jurídico, até esses dias saiu alguma notícia que estão regulando, né? O GPT não vai poder mais responder. Não sei, né? Não vai. Acho que vão censurar o GPT também. Então, esse é o problema do Estado. Esse é o problema do Estado. É um absurdo, né? É o seguinte, o Estado sabe o que é outro problema do Estado também? Não, por isso que eu falo. Se o Estado como é que você vai ser feliz falando de política? Se o Estado tivesse o cliente oculto, ia ser mais bem gerido também, não ia? Nossa, mas aí a avaliação ia ser péssima. Aí a avaliação ia ser péssima. Seu cliente oculto é o nosso patrocinador aqui, mas ele não é escolhido a dedo, porque também é uma das
10 startups mineiras, destaque aí escolhidas pelo Foi LinkedIn. impulsionado agora pelo Shark Tank, né? Ganhou lá um investimento da Carol no Shark Tank. E é uma ferramenta que é o olho do dono no ponto de venda, na operação dele e no do concorrente, né? Sim. E se a gente pudesse fazer isso na política, já pensou fazer um cliente oculto nas prefeituras, ver se está tudo acontecendo. Lá nas prefeituras que ainda eu tô começando de baixo, né? Porque você vai subindo, vai piorando. O cliente oculto são mais de 480 mil avaliadores Brasil afora, ou seja, você quer avaliar a sua operação onde que você estiver no Brasil, só contratar o cliente oculto que ele vai avaliar seu atendimento, seu concorrente, avaliar todos os parâmetros ali se seu negócio está funcionando, que não tem como a gente estar na linha de frente o tempo todo, né? Então, obrigado aí, Bruno, por ser nosso patrocinador. E vamos voltar um pouquinho para o nosso papo. A gente não queria despedir, a gente está chegando caminhando para o final, mas eu quero trazer outro assunto aqui que vai gerar pano para manga, que é a COP30 que está acontecendo agora lá em Belém, no Pará, né? Você acha que essas conferências é meio para inglês ver, cara? Porque é um negócio que se fala, discute. Bem direto. Mas é isso, cara, que eu fico pensando isso, cara. Se fala, fica aquela briga de narrativa ali, como acontece, não decide nada e ninguém decide nada, e no final das contas vai quem tem uma força política mais forte, quem tem a grana. É um momento de lobby entre os líderes, principalmente de esquerda, porque é uma hipocrisia a começar pelas licenças. Logo que começou, eu vi que eles não tinham publicado nem as licenças ambientais dos eventos que eles estavam fazendo. Dos próprios eventos, é um absurdo. Dos próprios eventos, tá? E aí, eles colocam tanta licença, tanto requerimento, tanta coisa que eles não conseguem cumprir. Eles não conseguem cumprir. E é um evento de meio ambiente, né? E além disso, a emissão do carbono, gente, o tanto de gente que vai para lá. Então, assim, justificava ter. Eu sigo e conheço pessoalmente, inclusive, o Leandro Narlock, que eu recomendo que vocês sigam, para todo assunto de meio ambiente e ativismo climático. Ele é Leandro Narlock. Ele traz estudos comprovados sobre as falácias do ativismo climático, que é alarmismo climático, na verdade. Eu acho que tudo isso é forma de controle. Você pode reparar, a sanha esquerdista é tão grande por regulação e controle que eles querem controlar, eles querem mudar a linguagem, eles querem controlar o debate, eles querem higienizar o humor e eles querem que a gente tenha medo de tudo. Então, a história do clima é outra forma de controle, entendeu? A imposição de controle é a matéria-prima do crescimento da esquerda, né? Então, o Estado sempre impondo alguma coisa. Na época da Covid, eu lembro que estava no finalzinho da pandemia já. Eu ia para São Paulo, já não precisava usar máscara mais. Eu ia para São Paulo, eu chegava na sala de embarque, da sala de embarque em diante tinha que usar máscara. E aí eu questionava assim, por quê? Coitada da atendente, ela é a regra, tem que cumprir, né? Não vou discutir com ela também. Mas aí eu falava, você pode me explicar o porquê? Não é regra. Por que antes da sala de embarque não pega Covid e depois pega? Então, assim, o brasileiro tem uma tendência muito grande a aceitar normas sem questionar, aceitar tudo sem questionar, a aceitar o ativismo climático sem questionar, entendeu? Então, o Leandro é legal porque ele traz muita informação de estudo internacional, de gente muito renomada, de acadêmico, falando que não existe essa preocupação com o aquecimento global, não se justifica. O próprio o Bill Gates voltou atrás semana passada. Ele era um grande ativista e ele falou assim, eu recomendo que a gente não deposite assim tanto a nossa energia nesse tema, porque isso não vai acabar com a humanidade. Então, a gente tem que combater a fome e encontrar e produzir novos medicamentos contra doenças graves. Então, é um negócio que vira o hype. É igual o ESG. Então, vira o hype, todo mundo só fala disso. E qual que é o resultado real dessas medidas, entendeu? As pessoas não procuram muito saber.
fica tudo muito assim na superficialidade e tal. Essa COP30, gente, quando eu vi que ia ser aqui, eu falei, é só pra gastar dinheiro, fazer lobby, roubar, com certeza. Isso. E aí você viu ontem, né, os esquerdistas lá invadindo. Eu tô morrendo de rir. Realmente eu não vi, porque eu lembro, não teve uma conferência anos atrás no Rio de Janeiro? Foi Desse tema também? Eco 92. Ah, sim. Não foi isso? Uns anos atrás? Mas não foi? Foi a mesma coisa. Eu fiquei Teve. vendo aquilo, eu lembro, cara. Eu lembro muito bem. Cara, o que tá fazendo? Você tinha 12 anos, porra. Eu tinha 13 anos. 13 anos. É isso E mesmo. é impressionante. Eco 92. Sempre foi é o isso mesmo. Estado, entendeu? De esquerda conduzindo esse tipo de debate. Então, eu sou muito... Essa tendência minha libertária é muito de desconfiança do Estado, sabe? Em relação eu desconfio da máquina estatal, de todo mundo que está ali. Claro que tem exceção. Eu conheço pessoalmente deputados muito bons. O Nicolas é um deles, o Marcel Van Hatten é outro, o Príncipe, o Luiz Felipe Orleans e Bragança é outro. Bia Kicis, tem vários ali que são diferenciados mesmo e que estão ali pela missão. Que não estão ali para se servir do poder. Mas é raro, né? Então a minha tendência é de desconfiança. Eu não acredito que o Estado vai me entregar nada de qualidade. Eu não acredito... E por que eu acredito no Estado libertário? É o menor possível. É um Estado que assuma ali aquelas atividades essenciais, que segurança, saúde, educação, e ainda assim não acredito na gestão pública dessas atividades. Acho que o recurso é público, mas a gestão deveria ser privada. Porque o Estado não é empresário, ele é um péssimo empresário. Péssimo. Ele é péssimo. Com exceção desse mandato aí do Bolsonaro, que teve superávit nas estatais, sempre é prejuízo, gente. Então, assim, ele não tem que se meter a ser empresário. O Estado tem que fazer muito bem feito essas 3 funções, assim. Então, eu tenho essa tendência a rechaçar o Estado. Então, eu sou meio radical nessa história, assim. Por quê, gente? Porque é o que a gente viveu no Brasil a vida inteira. Estado grande, inchado, a gente se matando aqui, a gente trabalha 5 meses por ano, só pagar imposto. É um absurdo. Se tirasse o judiciário nos custa 150 bi por ano. 150 bi por ano. Você pensa quanto que ia caber assim, em desenvolvimento, em infraestrutura, em melhoria de educação, principalmente, que é o nosso gargalo principal, Sim. que inclusive a educação é um projeto intencional da esquerda, tem método para que ela seja péssima e que ela produza analfabetos funcionais. Se não fosse método, a gente não estava há anos na lanterna do ranking PISA. Se Paulo Freire fosse esse Deus, a gente não formava 1/3 de pessoas sem saber português básico e fazer conta de matemática. Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que está cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. Eu fico pensando, a gente fica comparando os governos, né? E de uma forma muito clara, a gente pega, você coloca lado a lado o ministro Haddad com que eu nem chamo de ministro. Tachad, né? E coloca com Paulo Guedes. Gente, a distância, ela é tão gritante. Exato. Que o Paulo Guedes eu conheço há mais tempo, daqui, né? E a gente um abismo, né? A gente pega as falas, para quem não conhece mais a fundo, só pega 5 entrevistas de um e 5 entrevistas do outro, coloca lado a lado, alguma conferência, que o abismo é muito grande. Muito. É gigante, é muito longe. É muito longe. E a gente teve essa oportunidade nas mãos e a gente perdeu, né? Por que eu não digo que perdeu, é uma questão, a gente teve apesar dos pesares, vamos dizer assim, o governo Bolsonaro, que entrou no Brasil e literalmente caiu uma bomba atômica no mundo, e mesmo assim, cara, teve muita coisa boa, né? Porque literalmente caiu uma bomba atômica no mundo. Foi. A pandemia foi um negócio... Cara, foi sem precedentes. Como que a gente vai lidar com isso tudo? E você pega o que a gente priorizou bastante foi muitas, que você falou no começo da entrevista, as particularidades no discurso dele, cara. Beleza, ele falou, nem todo mundo é perfeito, fala algumas coisas,
mas longe de ser algo que é fundamental para o nosso desenvolvimento como nação. Eu disse que a gente perdeu a oportunidade de reeleger ele e extirpar a esquerda, porque aí o Lula, a gente imagina se ele tivesse sido reeleito, aí o Lula já ia estar distante do clamor público, ele já não ia animar, se candidatar provavelmente, entendeu? Agora ele está todo inebriado do poder de novo, roubando de novo, entendeu? CPI do INSS aí. Eu morei 4 anos em Buenos Aires, né, na Argentina. Então, o que me deixa assim com a chama de esperança é o Milei. Sinceramente. Ontem eu participei de um podcast e eu falei, qual que é o candidato perfeito? Sabe qual que é? É a mistura do Bukele de El Salvador com o Milei. Porque é um cara que enfrenta a criminalidade de uma forma muito, muito dura. Muito ostensiva, muito pra cima. E um cara libertário, né? Que fez o que fez na Argentina. Que é muito difícil fazer o que ele fez na Argentina, né? E o remédio é amargo ali. E a Argentina estava muito no fundo do poço. Muito no fundo do poço. E eu fui lá recentemente, eu fiquei muito impressionada com o tanto que mudou. Desse peronismo pra cá. E rápido. Muito por isso que... Tá pujante apesar desse cenário, essa máquina... Você tem uma esperança. Eu tenho uma esperança. Tem que aparecer um Milei aqui, né? E eu acho isso interessante porque como eu falei que eu não acredito no Estado, eu desconfio de político e tal, eu tenho uma tendência, assim, a não admirar político nenhum. Assim, eu acho que a idolatria é péssima. A partir do momento em que a gente passa a enxergar política como torcida, você distancia muito dos valores ali, os valores que você acredita, e passa a proteger pessoas que estão ali, né? E não é isso que eu acredito. Eu acredito que as pessoas são falhas. Então, eles vão fatalmente tomar medidas com as quais você não concorda. Só que aí quando aparece um Milei, assim, a gente fica admirado. E aí a gente fica fã, né? E aí essa história da idolatria... Quais são as figuras, então, da direita no Brasil que você vê que pode tomar um protagonismo aí nos próximos anos? Olha, eu acho que o Nicolas, com a capacidade de comunicação dele, não tem ninguém que comunique como ele, que gera o impacto que ele gera. E pelo fato de eu conhecer ele pessoalmente, eu acho que ele é um cara escolhido mesmo para essa missão. Até uma escolha do divino, porque é um cara muito focado, muito família, né? Que tem uns valores muito firmes. Começou muito novo, então ele tem muito tempo a favor dele. Muito né? habilidoso. O aprendizado que ele já teve, gigantesco. Logo que ele foi eleito deputado, já pegou aquela comissão de educação, né? Desenvolveu um ótimo trabalho. Então, o Nicolas, com certeza, ele é um cara que vai ser candidato à presidência, vai ser presidente, mas demora, né? Porque ele faz 30 anos ano que vem. E então, ele ainda não vai ser a nossa aposta imediata, assim. Meus filhos já sabem que vão votar o Nicolas, entendeu? Eu acho que ele tinha que continuar um pouquinho mais como deputado ali, né? É o que vai acontecer, né? Eu gosto, a gente teve o Matheus Simões aqui. Matheus foi meu colega de escola. Cara, ele é muito feliz. Ele é fera, vai assumir como governador em breve. Terei o maior prazer de votar no Matheus. Vai ser muito legal, um cara que eu aprendi a gostar ao longo do tempo, né? E depois que ele veio aqui, então, né? Até com a nossa... me surpreendeu bastante. Ele é muito preparado, muito preparado. Ele é técnico demais e ele é de entrega, né? De resultado, assim. Todo mundo que trabalha com ele fala isso. Conheço algumas pessoas que trabalham. Ele é um trator para trabalhar. Ele é entrega. Então, eu acho que, assim, em Minas a gente tem esse bom nome, que é o Matheus. Não acho que o Nicolas vem para o governo, assim, muita gente especulando, né? Eu acho que ele segue na reeleição lá como deputado. E agora, em termos de cenário nacional, é muito difícil ainda, né, falar, porque eu não acho que essa inelegibilidade do Bolsonaro vai ser revertida, né? Eu acho que ele segue inelegível. E aí depende muito do nome que ele indicar, né? Porque o nome que ele... pro bem e pro mal, né? O nome que ele indica leva rejeição e, ao mesmo tempo, muita aprovação. Então, a gente fica sem saber. Eu gosto do Tarcísio. Eu acho ele excelente técnico. Também é um cara de resultado. Só que eu acho que, por exemplo, o problema mais grave do Brasil, que é a ditadura da toga, ele não enfrenta com... consistência, sabe? Ele, pelo contrário, ele se desculpou por ter chamado o Alexandre de Moraes de tirano. As coisas têm que ser ditas, gente. Essas pessoas são líderes, elas são lideranças. Elas têm que ter coragem. Coragem, eu acho que é a característica fundamental do líder. Então tem que peitar. Tem que peitar. Por isso que o Bukele... Tem que ter coragem. Resolveu. Coragem.
Porque tem que peitar. Então, o Tarcísio, mas o Tarcísio não pode fazer nada em relação à ditadura. Não pode. Na cadeira que ele está hoje, ele não pode. Mas ele tem que falar. Ele tem que se manifestar sobre isso. Assim como o Caiado. O próprio Bolsonaro se desenvolveu batendo de frente, né? Sim. Não, foi o assim. Bolsonaro, na verdade, ele teve uma briga. Ele foi ejetado do sistema por isso. Porque ele começou a bater de frente demais com o STF. Eu acho que tem que ter inteligência, disciplina e coragem. E estratégia, né? Acho que falta disciplina para colocar pra estratégia, inteligência para colocar, para desenvolver estratégia, disciplina para executar, mas a coragem. Não pode ser uma. Não pode Camila, eu não sei te dizer um nome, assim. Oi? Eu acho que o Tarcísio seria um nome próximo. Vamos fazer. Eu acho que esse bate-bola aqui. A gente rendeu aqui. Se tiver alguém na esteira aí correndo, vai. Não, mas vai durar um pouquinho ainda, cara. Esse bate-bola tem muita coisa boa ali, com o trabalho fantástico da Cris, que é a nossa produtora ali. Eu tava lendo mais cedo aqui, eu falei, cara, só esse bate-bola aqui, a gente tem outro podcast. Não, então acelera aí, porque. Então vamos depois lá, bate-bola. Depois ela volta. Eu já. faço E questão sabe o que eu tava pensando? Ia ser tão legal trazer a Camila e colocar o Lincoln pra discutir também, ia ser massa, né? O Lincoln falou sobre corrupção e tudo mais, ia ser bem legal. A gente pode fazer outro, com certeza. Não é? Mas aqui, vamos lá, um bate-bola, um jogo rápido que talvez vai demorar um pouquinho, mas uma palavra que define o Brasil hoje. Desordem. Desordem, boa, excelente. Desordem e retrocesso. Um Quase erro igual. comum que as pessoas cometem ao discutir política. Discutirem com o fígado, discutirem emocionadas. Tem que descolar da emoção e tentar ser pragmático. Entendo que é difícil, mas eu acho que a chave do debate agregador, da pluralidade de ideias, é quando ela vem ancorada no pragmatismo, na racionalidade, no empirismo, né? No que é empírico, no que é dado, e não no que você sente. Eu acho que o maior problema do mundo hoje é o foco na emoção. Todo mundo está muito focado em emoção, em proteger as pessoas das ofensas. A gente não falou muito de liberdade de expressão, mas eu sou muito defensora da liberdade de expressão ampla. E eu acho que é um absurdo a gente aceitar a castração da liberdade de expressão em nome da possibilidade de ofensa, da possibilidade do outro se doer, entendeu? A medida não pode ser nunca a dor do outro. A liberdade de expressão é um direito coletivo e objetivo. Ele não pode ser cerceado por um direito que é subjetivo e individual, entende? Então, essa falta de cultura do brasileiro de defesa das liberdades está levando a gente a esse retrocesso, né? Nos Estados Unidos é o oposto, né? Eles têm uma cultura de liberdade fortíssima. Então, a gente acha normal ter medo de falar. Será que eu posso falar isso? Você pode falar tudo. A gente já tem no nosso ordenamento o remédio contra as ofensas, injúria, calúnia, difamação. Você pode falar tudo o que você quiser. Mas funciona assim na vida real do brasileiro? Não. A gente tem Daniel Silveira preso porque fez vídeo preso sem conta bancária há anos, porque fez um vídeo criticando um ministro. Então, eu acho que o mal do Brasil hoje é essa preocupação com a emoção, com a dor do outro. Isso não pode ser medida para nada, porque aí a gente passa a subverter a meritocracia, deixar tudo isso em segundo lugar, a própria verdade em segundo lugar, para enaltecer a dor das vítimas. E essas vítimas, elas podem se dizer vítimas com base em qualquer coisa. Elas merecem ser protegidas por qualquer circunstância, por elas serem mulheres, elas são minorias, por serem gays, por serem negros. Então isso é o mal do mundo para mim. A gente tem que tirar um pouco do Cruzeiro e Atlético, Flamengo e torcida, Vasco, né? fazer do Corinthians e Palmeiras da discussão e tirar trazer... a torcida da política. E realmente... Muito difícil, o brasileiro está acostumado. Ele encara a política como torcida. Energia. Pois é, com certeza. Um livro ou autor que te influenciou profundamente e por quê? Nossa, são tantos. Se eu tiver que escolher um, eu vou falar A Revolta de Atlas, porque é um livro da Ayn Rand, que é uma autora objetivista. Eu até tenho críticas à autora hoje, assim, depois de ter estudado muitos autores, mas ela abriu o meu horizonte para a escola austríaca toda, logo em seguida. Eu comecei... É uma ficção, Sim. Mas que tem como pano de fundo uma história real, assim, de dominação da esquerda, e ela, logo em seguida, eu passei a ler os autores austríacos, da escola austríaca liberal. Então,
Mises, As 6 Lições é maravilhoso. E é um livro muito curto e fácil. Tem um livro do Rothbard que chama Anatomia do Estado. É um livro de bolso, gente, desse tamaninho. Assim. É um livro que os meus filhos, quando começarem a entender um pouquinho de, sei lá, na adolescência, assim, eu já vou dar para ler. Então, Anatomia do Estado, Mises com As 6 Lições e Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Mas aí depois vem a leitura mais densa, assim, do Hayek, Friedman, que aí é muito economia, sabe? Mas A Revolta de Atlas não é um livro doutrinário. Então, é um livro que você está lendo, é delicioso, é enorme, é um calhamaço, assim, e que você começa a falar assim, gente, realmente não dá para defender em hipótese alguma a esquerda, assim. Não dá, é moralmente inaceitável. Liberalismo em uma frase. Em uma frase. Eu vou usar uma frase do Bastiat, que é a seguinte: o Estado, as pessoas querem viver às custas do Estado, mas elas se esquecem que é o Estado que vive às custas de todos. Boa. Excelente. Excelente mesmo. É do Bastiat. O Bastiat também é um livro que me marcou, A Lei. A Lei. Muito bom. Muito bom. Bacana. Se pudesse aprovar uma lei hoje, qual seria? Essa eu já responderia de cara. A mudança da forma de nomeação dos ministros? A nomeação, tem que existir uma forma meritocrática. Essa pergunta é para ela. Eu sei, mas é porque ela falou. Tá dando tempo para ela pensar. A gente tem tanto problema, né? Tem que eleger o prioritário. O podcast é meu, cara. Pois é, ele só tá... é meu. Eu ia te falar, ele só participa porque o podcast é dele. É meu, eu falo o que eu quiser. O podcast não, o estúdio. O podcast é nosso, o estúdio é seu. Certo, mas é meu também. É isso mesmo, a regra é sua. Uma lei. Tá igual o governo ultimamente. Tá mais ou menos assim. É essa democracia. Aqui a gente vive uma democracia. Eu acho que, infelizmente, tem muito problema para ser resolvido. Mas como o problema prioritário do Brasil hoje é resolver o poder concentrado no Supremo, o Tribunal Federal, eu acredito que seria mesmo a forma de escolha dos ministros, que deveria partir da formação acadêmica e necessariamente do cargo que eles ocupam. Assim, eles teriam que ser necessariamente juízes de carreira, na minha opinião. Mandato vitalício sem chance. Isso é um absurdo. É absurdo. Não existe isso, né? Acho que o mandato tinha que ser curto, inclusive. Assim, de 4 anos no máximo. Trocar. No máximo, renovação, alternância. Porque, infelizmente, se eles viraram políticos, a regra tem que ser a regra da democracia. Entende? Que é alternância, né? Alternância sempre. E outra coisa que aí já está acontecendo no Congresso, mas não vai passar, é acabar com o foro privilegiado. Porque os senadores que podem impeachment esses ministros, eles têm teto de vidro, eles têm medo. Eles não precisam nem ter o teto de vidro. A existência deles já pode ser usada para ameaçá-los numa votação favorável ao impeachment. Então, se eles não têm foro privilegiado, eles passam a ser julgados pela instância comum. E aí os ministros passam a ter esse poder de barganha sobre eles. Olha o nível que a gente chegou, né? Impressionante. Olha o nível não tem, se correr o bicho pega, se fica... A gente falou da coragem, mas a cultura lá é a do medo. A gente vive sob o medo. Todo mundo, né? Todo mundo tem a gente não preso, tem né? só mais medo de bandido. A gente tem medo das instituições, do governo. Isso é uma coisa... Tem medo das nossas opiniões. Hoje a gente tem medo de dar opinião. O que mais te irrita nas redes sociais? O que mais me irrita nas redes sociais é o desperdício das pessoas consumindo essas subcelebridades, Virgínia e etc., ao invés de consumirem conteúdo muito bom como o Leandro Narlock, por exemplo. Entendeu? Então, o que me irrita na rede social, eu juro por Deus que é isso. É um campo muito legal, mas que ele é ocupado, assim, majoritariamente por gente muito superficial, muito fraca, que emburrece as pessoas. São os youtubers. Muitas vezes é a natureza do ser humano, o cara aí não é a rede social, é o ser humano. Eu acho que é o ser humano. Razão, sabe? Eu acho que é esse comportamento pouco ambicioso que leva. Eu acho que tem razão. Aí não é um problema de rede, não.
O que o direito te ensinou que a internet ainda não aprendeu? Pensar. Que a internet ainda não aprendeu? Eu acho que é o senso de justiça. Isso nenhum robô consegue ter. O senso de justiça, ele é muito individual e ele é muito ancorado em valores morais, que nenhuma inteligência artificial tem, né? Eles são desprovidos de moral, né? Então, acho que é o senso de justiça mesmo. A gente tem que... Acho que a gente tinha... puta... É bem complexo não ter direito na escola. É bem complexo não ter direito a pessoa lá, minha filha agora, que tá saindo da escola ali agora, eu imaginar que ela não vai aprender direito, que ela não vai aprender noções de matemática financeira, de cidadania e de cidadania. Constituição. Coisas que vão ser tão... Que vão depender de mim, mas eu como pai presente, que vou ensinar para ela. Isso é muito legal. Mas eu penso de uma forma geral na sociedade, a pessoa não vai ter acesso a isso. A gente é mais ou menos da mesma geração, né? Eu não sei você, mas o Lúcio ele já me fala. Eu sou muito mais novo. De muito mais novo, com certeza. Novo. Mas eu tinha moral e cívica no Santo Antônio. Tinha isso mesmo. E os meus meninos, eles não têm essa matéria assim na grade, mas essa semana eles estão tendo uma espécie de moral e cívica. Eles estão cantando o hino todos os dias e aprendendo algumas noções de patriotismo, assim. Eu tô achando muito legal. E eu acho que isso vai muito de encontro a isso que você tá falando. A gente ter uma noção de cidadania. A Constituição, né? Noções básicas da Constituição, aí mais à frente, assim, lá pelo ensino médio, né? A gente não tem. E aí, pelo contrário, né? Aí começa já a sociologia, que é cooptada pela esquerda. E aí vai acontecendo que quem ocupa esse espaço na cabeça de todo mundo são as subcelebridades. Elas que vão ensinar. E relacionado a isso também, que é a última pergunta, que veio por coincidência ou não, o que você quer que seus filhos aprendam sobre liberdade? Muito bom, eu penso nisso diariamente. Eu acho que é a noção de autorresponsabilidade, de arcar com as consequências do que eles fazem e de não depender dos outros, de buscar o protagonismo sempre, assim, de entregar o melhor que eles puderem. E o retorno, ele tende a vir. Eu acho que o esforço, ele tende a ser recompensado. E que seja demorado, que seja difícil e que nada cai do céu. Eu acho que a ideia de que a vida não é fácil, de que a vida não deve nada a eles, né? Essa ideia de que o mundo não deve nada a eles e de que tudo tem que ser conquistado e é difícil, viver é difícil, né? Então eu acho que eu não tenho uma tendência de criar eles numa redoma de proteção, assim. Eu quero que eles tenham as próprias conquistas com o esforço deles mesmo, assim. Eu, apesar de ser super mãe e ser coruja e tal, isso eu não vou fazer. Eu não vou blindar eles e fazer por eles. Porque eu acho que isso você não está criando indivíduos, né? Você está fazendo por eles. Então, aquele livro do Jordan Peterson, As 12 Regras, é muito legal também. Espero que eles leiam rápido, quando eles já tiverem capacidade para isso, porque eu acho que a história de começar arrumando o próprio quarto, né? Que ele fala disso. Começa aí. Começa aí, arrume suas gavetas, arrume seu quarto, porque isso é muito reflexo do que você é por dentro. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Não entregar a condução da vida para ninguém. Eu acho que para complementar isso, pessoal, lembrar que, cara, seja grato que você tá vivo, certo? Seja grato que você está vivo, passar para os nossos filhos que a gente tem uma bênção muito grande de estar vivo, de estar aqui nesse mundo, de estar tendo a oportunidade de passar por isso tudo e que ela seja feliz, sabe? Que ela aprenda a viver com felicidade e viver com a gratidão, que é uma dádiva muito grande de estar vivo. É realmente
realmente a chave de muita coisa. Concordo. Camila, Né? acho que foi Obrigado, viu? prazer Passamos ali, olha. Eu adorei, enorme, gente. enorme. Gostei Que demais. legal. de falar. Se deixar, a gente fica até amanhã. Eu fico mesmo. A gente discutir política sem brigar já É bom assim, demais. É bom demais. E não porque a gente pode acreditar nas mesmas ideologias, nos mesmos vieses políticos, mas porque você fala, você bota muita consciência na forma que você fala. Eu acho que a gente tem que ser ponderado, né? Ponderação, sim, a gente sente isso e acho que por isso que esse boom na internet que você teve aí se explica muito por esse racional que você tem. Parabéns. Obrigada, gente. Um prazer Obrigada pelo enorme. convite, Cris, também. Obrigado. E estou à disposição. Se quiserem repetir... A gente pode fazer... vai esse voltar podcast muito aqui, está enorme, porque a gente... Tá ótimo, mas é isso mesmo. E- Ô, gente, obrigado aí. Curtam, compartilhem, comentem. Qual que é a sua comentário rede? bom, Vamos fica- só- As redes da Camila, é isso Camila mesmo. a Vamos gente Leite. voltar passa pra aqui, todo mundo. é arroba... @ Camila Leite M no final. M de mamãe. Só tem o Instagram, tá? Ali, eu fiz um X recentemente, mas não alimento. Já é demais eu ter uma rede. Já Já é me muito, toma ainda muito tempo. Já tem que ser É. advogada, Pois é. mãe... Agora imagina mulher. lá no X, Mulher. você já toma porrada fora. No imagina X. lá, você Dizem tá que o X doido. é o esgoto, É né? o da esgoto. internet. Não, lá é terra de ninguém, você Pois tá é. louco. Eu fiz, isso mas eu mesmo. nem entro. Nem É entro. isso mesmo. Eu vou deixar ele lá desse jeito. Tchau, gente. Obrigado. Até Obrigada. mais. Valeu, obrigado. Obrigada. Fica bonito. Muito bem.